Eu vou filosofar um pouco aqui, mas queria lhe ouvir também. A minha leitura do que está acontecendo no Brasil e no mundo com esses movimentos populistas, não é só no Brasil que a democracia vem sendo ameaçada. A gente olha para a Hungria, a gente olha para a Turquia, Polônia, Índia, está acontecendo no mundo inteiro. Eles são movimentos sintomáticos de uma democracia que deixou de representar as pessoas, ou que muitas vezes nunca representou de verdade, mas que isso está sendo mais questionado agora. E no Brasil nós tivemos os primeiros sinais mais fortes em 2013, quando as pessoas foram às ruas para dizer, isso não me representa. E o status quo, a política, não entendeu o recado. Os partidos do Centrão, o PT, o PSDB, não é só sobre o PT, não entenderam o recado. E aí a gente elege alguém como o Bolsonaro, que sempre foi uma ameaça à democracia. Veja os discursos que ele dava como vereador e a gente se surpreende. Eu entendi a ameaça que aquilo representava, mas as pessoas, para ser muito sincera, a percepção que eu tenho é que elas só queriam ligar o botão do foda-se. E aí, professor, qualquer coisa você censura essa parte se não puder. Não há problemas. Mas assim, de que elas falavam, isso não me representa, eu não sei o que eu quero colocar no lugar. Então a gente vê movimentos populistas mundo afora que são sintomas de uma sociedade que não se vê representada pelos seus sistemas democráticos. E aqui no Brasil nós tivemos, enfim, o começo disso tudo de forma mais forte com as manifestações de 2013. E a leitura que eu faço é que a política não entendeu o recado, não entendeu que as pessoas estavam dizendo, isso não nos representa. E quando as pessoas vão às urnas e elegem alguém como Bolsonaro, que sempre representou uma ameaça à democracia, que sempre fez apologia à ditadura, que nunca apresentou um projeto sequer, sabe, ele aprovou 2 projetos em 30 anos de deputado, não tinha um programa para presidente, mas para mim aquilo foi as pessoas apertando o botão do foda-se, dizendo, olha, não estou preocupado com o que eu vou colocar no lugar, eu só quero algo diferente. E aí vem uma pandemia e mostra pra gente quão perigoso é essa aposta populista que uma parte da população fez. Que isso nos fez chegar a milhares de mortes no Brasil que poderiam ter sido evitadas. Então, qual é o aprendizado que eu tiro disso tudo? A democracia é o melhor caminho que nós temos, mas precisa ser aprofundada, precisa ser reformada. E isso passa pelos partidos. Os partidos são a melhor forma que nós encontramos de ponte entre a sociedade e a política formal. Só que esses partidos se desconectaram da sociedade. E a gente tem que ter coragem de dizer isso. Eles não são democráticos, eles não são inclusivos. As mulheres são quase metade dos filiados, mas raríssimas entre os dirigentes partidários. Eles não são éticos, que é uma coisa que de fato, sabe assim, e é claro que há exceções, mas estou fazendo uma leitura mais generalizada dos partidos políticos. Então, se os partidos, ou se a sociedade, e acho que as duas coisas, não derem um chacoalhão no sistema e disser assim, tá na hora de mudar, as pessoas cansaram, elas estão vendo o que está acontecendo, a gente corre o risco de jogar a criança com um balde de água junto, que é o que está acontecendo agora. É interessante isso porque quando a gente pensa nesses movimentos populistas como resultado de uma subrepresentatividade ou de uma não representatividade que os partidos e a democracia liberal têm e tiveram durante todo esse tempo, a gente fica pensando em novos modelos. Mas os novos modelos também são questionáveis neste momento, né? Porque a gente está num processo de gestação dessas novas formas de participação, com a utilização da tecnologia, que por mais que seja democrática, né? A tecnologia democratizou a opinião política, ela também trouxe aspectos muito negativos. E um deles, e é interessante falar com a senhora, porque a senhora já é um resultado de um ambiente político digitalizado, né? A sua imagem se desenvolve a partir das redes sociais, da internet e tudo mais, só que ele também é esse ambiente em que ocorrem coisas pouco democráticas como o cancelamento. E eu gostaria de falar com a senhora sobre isso, porque talvez a senhora seja, neste momento, uma das pessoas que mais sofre ataques de vários ambientes, de vários grupos políticos nas redes sociais, na internet. O cancelamento é algo que também é um risco para a nossa democracia e informação? Alguns breves comentários. As redes sociais são um instrumento. E como um robô, instrumento ou qualquer outra coisa, elas não têm sinal positivo ou negativo, né? Dependem de como estão sendo utilizadas.
Eu acho que houve primeiro um momento em que as pessoas, eu estava na faculdade nessa época, só conseguiam ver as maravilhas das tecnologias. Do SMS, primeiro, depois das redes sociais. E aí a gente logo começou a descobrir que se você colocasse muito dinheiro e alguns engenheiros, você conseguiria mudar aquilo para distorcer eleições inteiras, para colocar uma comunidade contra a outra, para, sabe, alimentar crimes de ódio. E aí a gente começou a se questionar, beleza, o que a gente faz? Eu acho que a primeira coisa nós precisamos regulamentar as redes sociais, da mesma forma que a imprensa foi regulamentada, com a diferença de que a imprensa, ela, enfim, de cara parece que você precisa de mais recursos para gestá-la, e eu falo isso porque há muito dinheiro nessas máquinas de ódio, há muito dinheiro por trás desses robôs nas redes sociais, mas como é um mundo novo, esse dinheiro está indo por baixo da mesa, sabe? E aí, como é que você reverte o Brexit? Como é que você reverte uma eleição de um populista? Como é que você reverte crimes de ódio de uma comunidade inteira com uma outra? É muito mais difícil do que começar essas coisas. Então, essa é uma ponderação sobre as redes sociais. Sobre como eu enxergo tudo isso, ainda que a minha eleição tenha ocorrido nesse boom assim, das campanhas em redes sociais, eu tive uma eleição um pouco diferente. Então, eu mobilizei 5 mil voluntários e tinha redes muito pequenas no dia da minha eleição. Até porque, enfim, era uma ativista pela educação não muito conhecida. Eu acho que isso me fez ir para a política, isso contribuiu para que eu fosse para a política de um jeito diferente. O lugar de onde eu venho, com certeza, também importou nesse sentido. E talvez quase como um ato de rebeldia, eu me esforço muito para não me moldar pelas redes sociais. Eu sempre achei assim uma coisa tão... Você fazer enquete em rede social... As pessoas que votaram em mim não estão lá nas redes sociais falando de política, sabe? Eu quero ouvi-las também. E aí eu comecei a ver que, poxa, eu sou uma pessoa que preza muito pela educação, o conhecimento salvou minha vida, e que quer se aprofundar e quer fazer debates complexos que não cabem em um tweet. E que por mais que se esforce e tenha bons argumentos, podem ser argumentos errados na técnica, mas não vão ser no valores, e quer ir para o debate, não é isso que as pessoas querem. E aí eu comecei a perceber que tinha 2 caminhos. Eu poderia me aprofundar, optar com o melhor dos meus conhecimentos por aqueles que não fazem lobby, que não tem sindicato, que não estão falando de política nas redes sociais, ou eu poderia fazer vídeos recheados de fake news com frases simplistas e bombar e garantir a minha reeleição. Sim. Eu escolhi o primeiro caminho.